Olá, hoje vamos explorar um território emocional, assim, bem complexo, né? O sentimento de culpa. A gente recebeu uns trechos de um texto, Navegando o Labirinto da Culpa, e vamos usar isso como base. A ideia é tentar entender melhor o que é a culpa, sabe? Por que que quando ela é demais, faz tão mal, e também como é que a gente pode ajudar alguém que parece estar sofrendo com isso. É algo que todo mundo sente, né? Mas pode virar um peso enorme. Então, começando pelo básico, o que é exatamente a culpa segundo o material? Parece que é aquela sensação, né, de ter feito algo errado, ou de ter magoado alguém, ou até de ter violado um valor nosso. É tipo uma autoavaliação negativa ligada ao que a gente fez ou não fez, ou até pensou. Um guia moral, assim, um alerta, mas o problema mesmo começa quando ela vira excessiva, sabe? Ou irracional. Irracional? Como assim? Quando, tipo, não bate com a realidade da situação, entende? Ou quando a autocrítica é, nossa, totalmente desproporcional ao que aconteceu. Ah, entendi. E é aí que ela deixa de ser um guia e vira algo destrutivo. Precisamente. A culpa excessiva causa um sofrimento emocional muito intenso. Angústia, remorso que não passa, vergonha. O que é fascinante e perigoso também é como ela pode paralisar a pessoa. Prende num ciclo de autopunição, sabe? Nossa. E aí a pessoa não consegue reparar o erro, se houve um erro, nem seguir em frente. Vira uma âncora mesmo. Isso pode levar a problemas sérios de saúde mental. Tipo depressão, ansiedade, até toque. Sério? Toque? Sim, pode acontecer. E claro, isolamento social, problemas nos relacionamentos, é bem pesado. E como é que a gente percebe isso em alguém? Quais são os sinais dessa culpa mais intensa? O texto fala de um estado emocional, assim, constante, né? Remorso o tempo todo, autocrítica muito severa, tristeza, ansiedade, às vezes até medo de ser punido ou de que descubram o erro, vergonha. Isso. E uma inquietação interna, dificuldade para dormir, cansaço emocional. Parece que a pessoa vive debaixo de uma nuvem negra, né? Exato. É uma boa imagem. E perceber esses sinais é o primeiro passo para poder oferecer algum tipo de apoio. Certo. E como fazer isso? Como ajudar de forma eficaz? Olha, o ponto-chave é ter muita empatia e zero julgamento. Isso é fundamental. Empatia? Sim. Ouvir de verdade, sabe? Deixar a pessoa falar e validar o sentimento dela. Dizer algo como, nossa, imagino que seja muito difícil sentir isso. Em vez de falar, não foi nada. Exatamente. Evitar minimizar ou criticar. Isso geralmente não ajuda. Primeiro, acolher a dor. Faz sentido, acolher. Depois, talvez com calma, tentar ajudar a pessoa a entender de onde vem essa culpa. Será que é algo racional, proporcional ou tá meio distorcido? E se for algo real? Se a pessoa realmente errou? Aí o foco pode mudar para reparação, se for possível, né? Pedir desculpas, tentar consertar o erro e, muito importante, incentivar o auto-perdão. Lembrar que errar é humano, todo mundo erra. O auto-perdão, isso é difícil, né? É muito difícil, mas é crucial. E aqui pode ser útil pensar na diferença entre arrependimento e culpa. Qual a diferença? O arrependimento é mais um, poxa, queria que tivesse sido diferente, sabe? Ajuda a aprender. A culpa paralisante é aquela que te prende ao erro, te define por ele. Entendi. E quando a culpa é muito, muito forte? Ou dura muito tempo? Nesses casos, olha, incentivar a busca por ajuda profissional é essencial. Não tem jeito. Ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras. Isso. O material menciona psicólogos que podem ajudar a pessoa a entender as raízes da culpa, a questionar pensamentos distorcidos, a criar estratégias para lidar com isso. E psiquiatras também, principalmente se já houver quadros associados como depressão ou ansiedade mais grave, que muitas vezes andam junto com a culpa crônica. Certo. Muitas vezes essa ajuda profissional é o que vai quebrar o ciclo, sabe? O ciclo disfuncional da culpa. E onde encontrar essa ajuda? O texto dá alguma dica? Sim, menciona procurar nos sites dos conselhos de psicologia, de psiquiatria. Tem também plataformas online de terapia hoje em dia. Ah, sim. E verificar as redes dos planos de saúde, claro. E para algumas pessoas, conselheiros pastorais ou grupos de apoio também podem ser caminhos úteis.
O material também fala de uma perspectiva específica, né? A bíblica, como fonte de consolo para algumas pessoas. Sim, o texto apresenta essa visão de forma neutra, como um caminho que, para muitas pessoas de fé, oferece esperança e alívio. E quais são os pontos principais dessa abordagem? Basicamente, a ideia de reconhecer o erro diante de Deus, o arrependimento genuíno que é visto mais como uma mudança de mente, de direção, a crença no perdão divino que vem pela fé e a importância de aceitar esse perdão e, claro, se perdoar também. Aceitar o perdão. Isso. Fala-se muito da graça como uma chance de recomeçar, sabe? Uma nova criação. E da ideia de entregar os fardos, confiar em Deus. O texto até cita algumas passagens bíblicas como referência para esses pontos. Interessante como diferentes sistemas de crenças oferecem ferramentas para lidar com isso, né? Exato. Nesse caso, o foco é muito na esperança e na restauração. É uma questão interessante essa diversidade de abordagens. Então, para a gente resumir o que conversamos, a culpa é essa emoção complexa. Pode ser útil, mas em excesso é bem prejudicial. Para apoiar alguém, o caminho é escuta, empatia, validação. E muitas vezes é preciso incentivar a busca por ajuda profissional. E existem diferentes formas de buscar alívio, incluindo caminhos espirituais, como essa perspectiva bíblica que o texto descreve. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final, né? Baseada nisso tudo. Se a gente pensar que a culpa muitas vezes vem de a gente julgar o passado com o conhecimento que a gente só tem agora. Como será que seria se a gente conseguisse separar melhor o arrependimento, que é mais sobre aprender com o erro, olhar para frente, daquela culpa que só prende, que nos define pelo que fizemos de errado? Distinguir essas duas coisas. Talvez isso pudesse mudar a forma como a gente lida com as nossas próprias falhas, não é?